Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula sobre treinamento e desenvolvimento. Então, estão relacionadas ao nosso subsistemas de RH e dentro da plataforma do gestão de pessoas. O que é um treinamento? Qual que é a diferença, né? Treinamento e desenvolvimento. Eu gosto de começar a falar uma frase para a gente conseguir entender a assimilação dos dois. Para adquirir competências e habilidades, é preciso realizar treinamentos para que ocorra o desenvolvimento das pessoas. Então, treinamento e desenvolvimento. Treinamento é o que acontece agora, né? Então, vocês estão num treinamento, estou passando conteúdo, conhecimento para vocês, vocês estão aprendendo, adquirindo conhecimento, estão sendo treinados para alguma coisa. O desenvolvimento ele ocorre ao longo do tempo. Então, conforme você vai adquirindo novos conhecimentos, novas habilidades, isso vai criando uma situação e aí você consegue aplicar tudo que você adquiriu de conhecimento, aplicar no seu desenvolvimento pessoal. Isso é desenvolvimento, acontece ao longo do tempo, é no futuro. Tanto treinamento quanto desenvolvimento, ele é um processo de ensino-aprendizagem. Treinamento, a gente pensa no agora, vou capacitar as pessoas para uma situação típica da empresa, ou né, seja qual seja o ambiente, e o desenvolvimento vai ocorrer a partir do momento que eu apego esse conhecimento e vou conseguir utilizar, aplicar lá na minha função. Então, os dois estão interligados, mas a gente consegue assimilar o conhecimento e o outro eu preciso processar essa informação para que ele possa se desenvolver. Então, essas são as duas modalidades mais importantes para vocês conhecerem. O que o treinamento possibilita? Ele tem 4 vertentes que ele possibilita. A transmissão das informações, transmissão de conhecimento de uma pessoa para outra, de um processo, de uma informação importante dentro da empresa, enfim, uma informação que seja essencial para o desenvolvimento de uma certa atividade. Desenvolver habilidades, então o treinamento pode ser uma coisa prática, não só de conhecimento, mas de atitudes práticas, para conseguir aprender, por exemplo, um treinamento de digitação. Né? Antigamente era datilografia. Qual que era o curso, para que servia o curso? Era para ter a habilidade de conseguir digitar com todos os dedos. Né? Então, isso foi os cursos que eram oferecidos de datilografia eram para possibilitar melhorar a habilidade da execução dessa tarefa operacional. O treinamento também possibilita o desenvolvimento de atitudes. Então, eu posso criar um treinamento para melhorar o comportamento das pessoas dentro do ambiente organizacional, que ocorre muitas vezes, porque existem muitos conflitos, né, entre as pessoas, ninguém é igual a ninguém, todo mundo tem opiniões diversas e isso às vezes cria um clima insatisfatório sem tanta produtividade. Então, o treinamento possibilita melhorar essas atitudes. E possibilita também o desenvolvimento de conceitos, né? De ideias futuras para melhorar, otimizar o processo de criação de novas ideias, de inovação, que hoje a gente fala muito dentro das empresas, a questão da inovação. Isso possibilita ajudar a pensar em novas ideias, novas tecnologias para melhorar o desenvolvimento num contexto geral da empresa. Então, essas são as 4 vertentes que um treinamento possibilita. Como que a gente pode fazer um treinamento? Quais são as modalidades de treinamento, as metodologias? Posso fazer em workshops, feiras, né? Que acontece. O workshop ele é uma reunião de várias técnicas e você consegue visualizar na prática como que isso funciona, né? Um treinamento presencial, então, né, como vocês fazem, né, um curso presencial, a gente pode ter um treinamento presencial. Agora nós estamos num treinamento numa plataforma Moodle pela internet, então EAD, né, educação à distância, possibilita também a questão de um treinamento eficaz. A intranet é uma internet interna dentro da empresa. Então, se a empresa quer dar um treinamento
simplificado, uma coisa de questão de comunicação, por exemplo. Ela utiliza a internet interna da empresa e faz o treinamento virtual com os funcionários. Não precisa reunir todo mundo, parar o trabalho, reunir todo mundo para poder fazer esse tipo de treinamento. Ela consegue agilizar com esse tipo de processo. Por e-mail, também tem a possibilidade de fazer um treinamento. Dependendo do assunto, você consegue enviar e ter as respostas por e-mail. Videoconferência, que a gente anda utilizando bastante, os Skypes, né? A tecnologia do Microsoft Teams. Então, tem outras formas, WhatsApp, grupos de WhatsApp, então a gente consegue utilizar a questão da videoconferência. Todo mundo se enxerga, todo mundo debate, todo mundo fala ao mesmo tempo. Então, a gente consegue fazer um treinamento mais funcional, né? E o treinamento prático, que às vezes acontece em laboratórios, quando a atividade é mais exige uma certa técnica, precisa ter uma prática relacionada a alguma atividade. Então, por exemplo, eu trabalho numa farmácia de manipulação, então eu preciso ter uma certa habilidade para utilizar os equipamentos para manipular os medicamentos, que tem que ser todos do mesmo tamanho, com as mesmas quantidades de produtos, de matéria-prima, em cada comprimido, por exemplo. Então, eu tenho um treinamento prático, como que eu vou utilizar de melhor maneira possível essas tecnologias, os procedimentos corretos para desenvolver essa atividade. Então, esses são alguns tipos de treinamento que podem ocorrer. Quando a gente fala em treinamento, a gente tem que pensar que é um processo, ele é cíclico e contínuo. Então, nunca vai parar, deu um treinamento, pronto, acabou, não vai precisar treinar mais. Não. Ele sempre vai ter uma necessidade a mais para continuar sendo realizado. Então, como que funciona? Eu tenho quatro etapas, né, do processo de treinamento. Eu tenho a questão do diagnóstico, que eu vou identificar, fazer o levantamento da necessidade do treinamento, o que eu estou precisando treinar para melhorar o desempenho da minha empresa. Eu tenho o desenho, que é o planejamento, né? A questão de planejar, de programar como que vai funcionar esse meu treinamento. Todas as etapas. Tem que colocar tudo. Quando a gente fala em treinamento, eu vou pensar no planejamento, eu tenho que pensar em tudo que necessita. Quantas pessoas vão ser treinadas, quem vai dar o treinamento, o que vai treinar, qual é o assunto, como que eu vou treinar, vai ser presencial, vai ser online, quanto tempo isso vai durar, enfim, tem que ser bem organizadinho porque tem um custo para a empresa. Então, todo treinamento vai custar alguma coisa para a empresa, ela vai ter que gastar. Ou ela vai gastar ou ela vai perder funcionário, vai parar funcionário no horário de trabalho para fazer o treinamento. Ou ela vai precisar contratar um palestrante para fazer o treinamento. Então, isso tem um custo. E para ter um custo, eu não posso gastar dinheiro à toa. A empresa não quer gastar dinheiro à toa. Então, tem que ser bem detalhado, bem organizado, para que não tenha problemas futuramente. Aí nós temos a etapa planejou, organizou, eu tenho a questão da implementação, então vou executar o meu treinamento e depois da execução eu vou avaliar se o treinamento foi válido, se surtiu efeito ou não. Se ele não surtiu efeito, eu vou começar tudo de novo e vou lá para o meu diagnóstico, vou fazer o levantamento de novo, vou fazer o planejamento novamente, a implementação, e aí continua nesse processo cíclico aqui. Por isso que ele é um processo contínuo, né? Não é, acabou na avaliação, surtiu efeito, beleza, ótimo. Daqui um ano, continua surtindo efeito? Eu preciso fazer essa avaliação. Se ele continuar fazendo efeito, ok, não preciso fazer um novo treinamento. Agora, se depois de um ano, depois de um certo tempo, houve a necessidade de fazer um novo treinamento, aí eu vou começar tudo de novo. Então, por isso que ele é um processo contínuo. Então, nós vamos ver agora cada etapa do processo de treinamento. Então, a gente tem a primeira etapa, que é a questão do diagnóstico, que é o levantamento das necessidades de treinamento. Então, o que está acontecendo na minha empresa que eu vou precisar fazer um treinamento com os meus funcionários? Então, a gente elenca o Chiavenato, né, o autor Adalberto Chiavenato, ele elenca duas necessidades de treinamento, a priori e a posteriori. São dois termos em italiano,
o a priori, ele está relacionado ao que vai acontecer, ao futuro, né? Então eu coloquei aqui, ó, ao futuro. São coisas que a empresa está prevendo que vai ocorrer e ela precisa treinar os funcionários para que eles estejam adequados àquela situação que vai acontecer ainda. Quais são alguns exemplos, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos dessas necessidades de treinamento que podem acontecer. Então, se a empresa pretende abrir uma filial, então ela quer que os mesmos funcionários que trabalham na sede, na empresa da sede, que tenham o mesmo comportamento, a mesma produtividade na filial que eles vão abrir. Então, necessita de um treinamento porque a empresa vai expandir. Outra forma, vai ter férias de pessoal. Então, eu sei que meu funcionário vai sair de férias daqui a um mês. Só que o trabalho não vai parar. Eu preciso que alguém execute a atividade que ele desempenha. Então, eu vou dar um treinamento para quem vai ficar substituindo, né, as tarefas, as atividades daquele funcionário que vai estar de férias ou de licença maternidade. Então, aí eu vou dar um treinamento àquela pessoa para que ela consiga desempenhar as atividades enquanto o outro funcionário estiver afastado. No mesmo caso, acontece quando eu vou ter uma redução de funcionários na empresa. Ah, está acontecendo uma crise, eu preciso ter cortes na empresa. Vou reduzir o quadro de funcionários. Tudo bem, só que o trabalho continua. Então, se eu tenho 5 funcionários que fazem uma atividade, vou ter só 3, só que esses 3 vão ter que dar conta das atividades que os 5 desempenham. Então, na redistribuição das tarefas, eu preciso dar um treinamento a esses funcionários que vão ficar, para que eles consigam manter as atividades do departamento. Ou ampliação de cargos, né? Ah, vou contratar mais funcionário, então vai tirar a sobrecarga de atividade de algum funcionário e vai passar para outros. Eu preciso treinar esse outro funcionário, os dois, né? Os que vão ficar com menos atividades e o outro que vai começar agora, para conseguir desempenhar as atividades adequadamente. Ah, quando entra novos produtos, a empresa vai lançar novos produtos ou vai adquirir novas tecnologias, novos equipamentos. Vai acontecer alguma coisa? Então eu preciso treinar esse pessoal para estar adequado às mudanças que vão ocorrer. Mudanças na programação da produção, ou mudanças na questão de um departamento, ou mudança de gerência. Vai acontecer uma mudança dentro da empresa? Então eu vou treinar o pessoal para se adaptar a essas mudanças que a empresa está oferecendo. Então, tudo que vai acontecer, eu posso dar um treinamento para já deixar as pessoas capacitadas para conseguir desempenhar as atividades futuramente. E aí, nós temos, isso é pensar a futuro, né? Mas aí nós temos também as coisas que já aconteceram, as cacas que já aconteceram, e eu preciso dar treinamento para consertar essas coisas que já aconteceram. Que não é ideal. O ideal é quando você faz um treinamento, já capacita antes a pessoa para que o problema não ocorra depois. Mas, se não tem jeito, aí a gente tem que capacitar para consertar o que está errado e aí deixar tudo na normalidade. Então, a posteriori é o que já aconteceu, aconteceu uma situação e eu preciso treinar o pessoal para que aquilo não ocorra novamente. Então, por exemplo, começou a ter baixa qualidade na produção. Os clientes começaram a reclamar porque o produto está com defeito, o produto está com baixa qualidade. Então, aconteceu alguma coisa. Será que foi um erro na programação da produção? Foi um erro de um funcionário que não colocou o material correto? Foi um erro da equipe de compras que comprou matéria-prima de baixa qualidade? Precisa identificar onde que aconteceu esse erro e fazer um treinamento para que isso não ocorra novamente. Então, a gente tem que identificar onde aconteceu, o que aconteceu e fazer o treinamento para que isso não ocorra mais. Né? A gente tem que pensar que a empresa ela trabalha para o cliente. Então, a opinião do cliente ela é muito importante para o desenvolvimento da empresa, para ela conseguir manter o seu status de empresa de boa qualidade, né? Então, a questão da qualidade é muito importante para esse processo. Então, aconteceu algum problema? Vou ter que treinar. Vou ver se o problema foi na produção, foi no setor de compras, vou visualizar o que aconteceu e treinar esse pessoal para que isso não ocorra mais.
A questão da comunicação deficiente, né? Aqui a gente tem um problema muito grave, às vezes acontece com muita frequência dentro das empresas. Ah, fulano me falou, ciclano falou outra coisa. E aí acontece alguma coisa que dá errado. Então eu preciso trabalhar, fazer um treinamento, uma capacitação para que todo mundo fale a mesma língua. Então, criar uma regra de procedimento. Então eu só vou executar uma atividade somente se o meu superior imediato que me mandar. Se for o outro supervisor de outro departamento, eu não vou executar. Porque se eu começar a apagar incêndio tudo quanto é lado, vai virar uma bola de neve e vai dar alguma coisa errada. E aí vai sobrar sempre para aquele funcionário que executou. Então eu tenho que ter uma sistematização, uma comunicação correta para que nada de errado ocorra. Elevado número de acidentes de trabalho. Então, se está tendo muitos acidentes de trabalho, alguma coisa está errada. Ou o pessoal não está usando o equipamento de proteção individual, ou não está tendo a fiscalização correta, ou não tem o equipamento de proteção individual. O que está acontecendo? Então, já aconteceu muito acidente? Eu tenho que verificar o que aconteceu, qual é a falha, onde está a falha, para conseguir treinar aquele pessoal para melhorar o processo. Ok? Excesso de erros e excesso de desperdício. Então, está acontecendo muitos erros na produção, na entrega do produto, que às vezes acontece muito. Por que está acontecendo isso? Ah, mas a empresa é terceirizada. Não interessa. A empresa é terceirizada, mas você é responsável por aquele produto. Então, se está tendo problema na questão da entrega, tem que conversar com o pessoal da empresa terceirizada e, às vezes, até capacitá-la, a sua empresa capacitar a terceirizada para que ela faça uma entrega correta, para não ter problemas para você futuramente. Desperdício de matéria-prima, de outros materiais, a mesma coisa. Está ocorrendo muito desperdício, está aumentando o custo, está acontecendo algum problema. Vamos melhorar, colocar outras práticas, capacitar esse pessoal para melhorar as práticas para que isso não ocorra. Então, aqui são alguns exemplos do que pode acontecer dentro de uma empresa e como que a gente pode diagnosticar essa necessidade de treinamento. Então, aqui são alguns problemas que podem acontecer ou que já aconteceram, e aí, a partir disso, eu vou montar um programa de treinamento. O planejamento, o desenho, né? Eu falo que a gente desenha o treinamento. Então, como que eu vou desenhar, programar esse treinamento? Eu tenho que elencar todas as etapas do como vai acontecer isso. Então, qual é o assunto do treinamento? Qual que é o objetivo do treinamento? Quem vai ser treinado? Como que eu vou treinar esse pessoal? Vai ser presencial? Vai ser à distância? Vai ser um dia presencial e o resto das horas à distância? Onde que eu vou treinar esse pessoal? Eu vou parar, né? Vou pegar um dia de trabalho dos funcionários e ao invés deles trabalharem nas atividades normais, eu vou fazer o treinamento. Ou não, vai ser depois do expediente. Acabou o expediente, depois do expediente eu pego 2 horas e faço o treinamento. Não, vou agendar um dia num sábado para fazer o treinamento. Como que eu vou organizar isso? O que vai impactar menos na empresa? Né? Será que todo mundo vai vir no treinamento? Então, eu preciso pensar em todos esses pontos. Eu tenho local para fazer esse treinamento? Dentro da empresa, eu tenho uma sala que vai... eu fiz o levantamento lá e eu preciso treinar 50 funcionários. Aí eu tenho um espaço dentro da minha empresa para treinar esse pessoal? Eu determinei que vai ser presencial. Tá bom, mas eu tenho local? Não, vou ter que gastar. Será que eu posso, né, alugar um outro espaço e utilizar para fazer o treinamento? Um dia só vai ser necessário? Ou eu tenho que, dependendo do assunto, eu preciso de 3, 4, 5 dias? Preciso de um mês? Depende da qual é o seu diagnóstico, qual é a sua necessidade de treinamento. Se é um problema, por exemplo, de comunicação deficiente, será que eu preciso ficar falando uma semana sobre esse assunto? Eu acho que não. Né? Um dia, né? uma palestra de umas 3, 4 horas mostrando como que deve acontecer, eu acho que já é o suficiente. Agora, se é a chegada de um novo equipamento, que tem uma tecnologia avançada que na empresa não existe, um dia de treinamento vai ser suficiente? Eu acho que não. Então, vai ter que ter uma semana ou 15 dias para a gente conseguir se adaptar àquele novo equipamento. Então, dependendo do que eu vou montar um treinamento,
Eu tenho as necessidades, tenho que planejar de acordo com aquela necessidade, né? Então, qual que vai ser o assunto, qual é o objetivo desse treinamento, é para melhorar o quê? Quem será treinado, quantas pessoas serão treinadas, como que vai ser feito esse treinamento, se ele vai ser presencial, se ele vai ser EAD, qual vai ser o local que vai ser feito, o período, né? Quantos dias vai acontecer, qual que vai ser a carga horária, então vai ser 5 dias, 1 hora por dia, não, vai ser só de terça-feira, 2 horas depois do expediente, não, vai ser um dia inteiro, numa sexta-feira, ao invés de trabalhar, faz o treinamento. Como que vai ser? Qual que vai ser o impacto disso? Então, tem que organizar essa situação também. Quem vai dar o treinamento? Né? Vai ser o pessoal da própria empresa? Vai ser uma pessoa de fora? Vai ser, se é um novo equipamento, geralmente vai vir, né, o responsável daquele novo equipamento passar o treinamento para os funcionários. Então, é uma pessoa de fora. Essa pessoa de fora, eu preciso pagar a hospedagem dela? Ela está vindo da onde? Eu preciso pagar o transporte dela? Né? Ela vai ter que ficar aqui, se ela vai ficar um mês dando treinamento, eu preciso pagar a hospedagem dela. Então, tudo isso tem que estar previsto no meu planejamento aqui. Que recursos que eu vou utilizar? Né? Eu vou dar apostila para os meus funcionários, vou passar vídeo, dinâmicas, o que eu vou precisar utilizar? Vou ter que contratar um equipamento especial para fazer o treinamento. Então, tudo que está embutido, né, dentro de realização do treinamento, eu preciso planejar, organizar, programar todas as necessidades que vão acontecer. Então, isso faz parte do desenho, do planejamento do treinamento. Aí nós temos, planejei, né? Levantei as necessidades, planejei, organizei tudo direitinho, vou implementar. Como é que eu vou informar os meus funcionários? Então, eu tenho que, dentro dessa questão da implementação, vou fazer o treinamento. Beleza, mas eu preciso comunicar meus funcionários. Tenho que passar um comunicado a eles. Vou falar só de boca ou o ideal é passar por escrito? Ou um memorando, ou um e-mail, ou uma mensagem no WhatsApp, que agora é considerado registro. Então, um cartaz dentro da sala que os funcionários ficam na hora do almoço informando sobre o treinamento. Então, eu preciso informar eles que vai ocorrer o treinamento. Então, e vou implementar tudo que foi planejado na etapa anterior. E, por fim, a avaliação. Então, aconteceu o diagnóstico, fiz o planejamento, organizei todo o treinamento, implementei, apliquei o treinamento. Depois de tudo isso, eu vou avaliar. Avaliar o quê? Se o treinamento foi válido ou não, se surtiu efeito ou não. Se eu estou fazendo um treinamento para melhorar a comunicação da empresa, e aí depois de todo o processo, toda a palestra, todo o treinamento, continua dando errado, tendo comunicação deficiente do mesmo jeito. Então, o treinamento não surtiu efeito. Como é que eu vejo se teve essa comunicação continua deficiente ou não? Eu vou fazer a avaliação. Como que eu vou fazer a avaliação? Dependendo do tipo de treinamento, eu vou criar. Ou eu posso criar um formulário, ou eu posso comparar, né, fazer uma observação direta do que era antes e como ficou depois do treinamento. Pode ser na questão prática, né? Se os procedimentos estão sendo realizados corretamente. Qual a periodicidade disso? Depende do tipo de treinamento, depende da necessidade. Então uma vez por mês eu vou verificar se está tudo certo. Então, uma vez por mês vou fazer um relatóriozinho para ter um feedback. Pode ser. Ou a cada 2 meses, ou a cada 15 dias. Depende do tipo de treinamento, depende do assunto que você fez, o treinamento, você tem que ter um feedback mais antecipado. Então, a avaliação consiste nisso. Qual é a você vai ter que verificar como que você vai avaliar, né, a realização, como que você vai realizar essa avaliação e qual a periodicidade, qual que vai ser o período. Uma vez por mês, imediatamente após o treinamento, a cada 15 dias. Enfim, como que eu vou avaliar se o treinamento surtiu o efeito ou não e se eu preciso fazer o treinamento. Então, vou fazer, então vou verificando uma vez a cada 2 meses.
Aí fui verificando, aí depois de um ano eu percebi que teve problema novamente. Então aí eu vou começar todo o processo de novo. Vou lá fazer o levantamento, vou organizar, vou planejar, vou implementar, vou fazer a avaliação de novo. Então, por isso que é um processo cíclico. A partir do momento que eu avaliei, senti que tem a necessidade de fazer o treinamento novamente, vou começar todo o processo novamente. Tudo isso, né, bonito, lindo, tem um processo, todo mundo vai aprender, mas tem um custo para a empresa. Então, no momento que vocês estão planejando, tem que pensar que vai custar alguma coisa para a empresa. Ah, eu vou trazer para falar sobre coaching, vou falar sobre liderança, vou chamar o Bernardinho, o treinador de vôlei lá da seleção brasileira. Beleza, só que ele tem um custo, né? Então, ele vai ter um custo, sei lá, de quantos R$ 1.000 que é uma hora de palestra do cara. Então, a empresa tem esse dinheiro para pagar? Não, se ela não tem, eu vou ter que dar meu jeito. Eu não vou poder deslumbrar uma coisa que eu não tenho capacidade de pagar. Então, por isso que eu tenho que organizar. Eu vou dar apostila para esses funcionários? Quanto que vai custar cada apostila? Vou precisar alugar um local para fazer o treinamento? Será que não dá para fazer online? Vou ter que contratar palestrantes. Se eu vou fazer um treinamento o dia todo, eu vou ter que dar um lanchinho para esses funcionários. Então, vai ter um custo do coffee break. Ou, dependendo, se vai ficar o dia todo, vou ter o custo do café da manhã, vou ter que ter o custo do almoço, então, e tudo isso vai custar alguma coisa para a empresa. Então, eu tenho que fazer, por isso, né, o planejamento correto de um treinamento deve ser bem feito, detalhado, para que a empresa não tenha os custos desnecessários. Então, eu tenho que fazer tudo bem planejado para não ter problemas futuros. Ok? Aí nós temos aqui o cálculo dos custos. São dois cálculos que a gente pode fazer para ter uma ideia de quanto custa um treinamento, custo do treinamento por hora, que a gente fala que é o custo homem-hora. Então, total que eu vou gastar com o treinamento dividido por total de treinandos vezes total de horas do meu treinamento. E aí eu tenho o custo per capita, que é quanto que custa cada treinando, né? Total dividido por treinando. Aqui eu consigo ter uma base para a empresa ter a ideia de quanto vai custar o treinamento porque ele vai ter que desembolsar para pagar esse tipo de treinamento.